Vamos ler Provérbios, capítulo 4. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. São muitas coisas que nós vimos aqui, né? Nesse capítulo 4. Ele começa dizendo assim que, meu filho, guarda as minhas palavras, porque as minhas palavras serão vida para você. Sabe, irmãos, uma coisa que eu estava pensando, eu penso muito sobre isso, que tudo que a gente vive hoje, na verdade, está relacionado ao conhecimento que nós adquirimos em anos passados. Tudo que nós vivemos hoje é um reflexo daquilo que nós recebemos da nossa família, que recebemos do Senhor, que recebemos, enfim, da sociedade. Tudo que vivemos hoje é um reflexo da nossa história até aqui. E daqui para frente, daqui a 10, 20, 30 anos, também nós vamos viver aquilo que nós estamos recebendo hoje. Então, às vezes, a gente para pensar e diz assim, por que está acontecendo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo essa experiência nesse momento? Está relacionado, a sua história atual está relacionado, o seu momento atual está relacionado ao conhecimento que você adquiriu, a fé que você adquiriu, o entendimento que você adquiriu, as escolhas que você fez. Por isso você está aqui hoje, por isso você está vivendo exatamente o que você está vivendo hoje. Mas aonde entra Deus nisso tudo? Deus entra, é claro, nos livrando, nos guardando, mas Ele entra também interagindo conosco a partir daquilo que está no nosso coração. Deus não invade o nosso coração e diz assim, olha, você não buscou, ou você buscou, você aprendeu ou você não aprendeu, mas a minha escolha para você é essa. Irmãos, são poucas as vezes que a gente vê, principalmente no Novo Testamento, nós vivemos hoje o Novo Testamento, tá? A nova aliança. Você vive hoje a nova aliança em Cristo. Você não vive a antiga aliança da lei, tá? Hoje, Deus, Ele trabalha principalmente na nossa vida a partir daquilo que a gente crê, a partir daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente aprende. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando Jesus disse para aquele homem que tinha um filho que ficava possesso, e ora o diabo jogava ele na água, jogava no fogo, tentando matar aquele menino, o pai daquele garoto disse, olha, eu trouxe, mas os seus discípulos não puderam fazer. Jesus disse, geração má e perversa, até quando eu vou sofrer com vocês? E o pai daquele menino disse assim, Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Jesus disse assim, se podes, tudo é possível para quem? Para aquele que crê. Jesus está dizendo ali o quê? Que se eu e você crermos, nada será impossível para nós. Então Deus, Ele quer que a gente cresça nesse entendimento para que Ele possa fazer aquilo que Ele planejou para cada um de nós. E a gente vê isso muito claro nesse texto. Ele fala assim, filho meu, guarda as minhas palavras, porque as minhas palavras serão vida para você. Olha bem, ele não diz assim, filho meu, independente do que você escolha para a sua vida, eu vou te dar vida. Não, ele não fala isso. Independente do que você escolha para você, eu vou continuar cuidando de tudo. Não, ele não fala isso. Ele fala, filho meu, guarda as minhas palavras. Em outra versão dizem, as minhas intenções inclinam os teus ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo, aqui está no profundo, né? Do seu coração, as minhas palavras, os meus ensinamentos.
porque serão vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Aqui está na NVI, saúde para todo o seu ser. Então aí, irmãos, a gente já entende uma coisa, que Deus, Ele quer fazer, mas Ele espera, Ele ordena que o nosso coração se aproprie do conhecimento dEle e que a gente guarde isso no íntimo do nosso coração. Por quê? Porque aí nós teremos vida, teremos saúde, nós teremos a bênção dEle, à medida que nós nos apeguemos à sabedoria. Esse é o objetivo desse capítulo, desse livro, né? Mostrando a importância da sabedoria para que possamos viver uma vida plena. Então, irmãos, é o que eu sempre falo. Deus, Ele age de forma soberana, claro. Deus está no controle de tudo, claro. Claro que está. Mas aquilo que nós experimentamos a cada dia, a cada ano, na nossa família, na nossa vida, depende hoje, principalmente de mim e de você. Ué, mas por que? Não depende principalmente de Deus? Depende, é claro, principalmente de Deus, mas Deus já determinou. Deus, Ele já fez uma escolha a respeito de você. Deus, Ele já providenciou aquilo que você precisa. Deus, Ele já cuidou de tudo. Deus, Ele já planejou a sua vida. E a Bíblia fala em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, não é assim? Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim e esperança, ou um futuro e esperança, ou para dar o fim que vocês desejam, dependendo da versão. Então Deus mostrando ali para nós, você vai ver também em Deuteronômio 5:29, Ele dizendo assim, quem me dera que o meu povo tivesse tal coração de me temer e guardar os meus mandamentos todos os dias, para que o bem seja a eles e com seus filhos para sempre. Então você vai ver na Bíblia uma série, talvez centenas de promessas ou milhares de promessas para a sua vida, mostrando que Deus está interessado no seu sucesso, Ele está interessado no seu bem-estar, Ele está interessado na sua saúde, Ele está interessado que você tenha paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas feridas dele nós somos sarados. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Agora, o que Ele coloca para nós é, filho meu, adquira entendimento, adquira sabedoria, guarde no íntimo do teu coração, porque aí você vai ter vida e saúde para o seu ser. Agora, aí, irmãos, o que a gente aprende também com tudo isso? Que a aprendizagem, a sabedoria, ela não vem com um pacote, onde você recebeu a sabedoria e agora você é um especialista em todos os assuntos da vida. E agora você vai ser bem-sucedido de maneira automática. Não, não é assim. A sabedoria e o entendimento vai sendo acrescentado às nossas vidas à medida que nós vamos caminhando. Por isso que ele fala aqui nesse mesmo capítulo, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Mostrando o quê? Que você e eu temos um caminho, uma trajetória a caminhar. E à medida que você vai caminhando com o Senhor, Ele vai esclarecendo os propósitos dEle. Ele vai esclarecendo as intenções dEle, os valores dEle, os pensamentos dEle, a vontade dEle, à medida que a gente vai caminhando. E para isso, irmãos, tem que ter perseverança, tem que ter paciência, tem que ter busca de conhecimento constante. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente acredita hoje, irmãos, muita coisa que a gente pensa hoje, que daqui a 5, 10, 20 anos você vai olhar para trás e falar bem assim,
eu pensava assim. Agora eu estou pensando um pouquinho de maneira mais clara. Eu tinha um entendimento do plano de Deus para mim. Hoje eu tenho um entendimento mais claro dessa vontade de Deus para mim. A gente valoriza muitas coisas que a gente não deveria valorizar tanto. E a gente não dá tanto valor para coisas que nós deveríamos, ou pessoas que nós deveríamos valorizar mais. E à medida que a gente vai caminhando, Jesus vai mostrando para nós o que de fato é importante. O que de fato tem valor para Ele. O que de fato Ele quer que você e eu vivamos. E a gente começa a perceber, à medida que a gente vai caminhando com o Senhor e perseverando, que a gente deu muita atenção no passado para coisas que a gente não deveria ter dado tanta atenção. E a gente acabou deixando de dar mais atenção para coisas e pessoas que a gente deveria ter dado mais atenção e valorizado mais. Por isso que é tão importante a gente buscar esse conhecimento da vontade de Deus para nós. Buscar esse entendimento dos pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Tanto naquilo que Ele quer nos abençoar, como naquilo que Ele quer que renunciemos, que a gente abra a mão. E naquilo que Ele quer também cumprir através da sua vida e da minha. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, muito simples e fácil e prático. Domingo passado, uma pessoa não veio no culto. É claro, mais pessoas não vieram no culto, mas eu estava pensando nessas pessoas. E aí, quando foi na segunda ou na terça-feira, e de outras também que vieram, né? A Roberta falou assim, mamãe foi na casa da irmã tal, irmã tal, irmã tal. Eu, glória a Deus. Eu estava pensando, irmãos. E minha sogra simplesmente saiu da casa dela e foi na casa. E aí eu fico pensando assim, sabe? Aquilo que realmente é importante para você e para mim. O que a sua mente, o seu coração fica meditando durante a semana? A gente pensa em tantas coisas, irmãos, em tantas responsabilidades. Será que nós estamos pensando naquela pessoa que não veio? Ou naquela pessoa que precisa de uma visita? Talvez ela está aqui, mas ela precisa de uma visita, de uma atenção, de uma palavra. Será que nós estamos dispostos? Será que os nossos valores realmente é ver as pessoas se levantando em Deus, vivendo a paz de Deus, vivendo os propósitos de Deus, as intenções de Deus? Será que dentro da nossa casa o que queima no nosso coração é o desejo de ver a nossa família crescendo no conhecimento do Senhor? Ou será que nós estamos voltados apenas para coisas que talvez não mereçam tanto a nossa atenção? Então, quando a gente lê esse capítulo de Provérbios, quando ele vê ali um pai falando para o filho insistentemente, filho meu, guarda a sabedoria, porque isso é vida para você. Filho meu, saia, não dê lugar à maldade, não dê lugar à língua que declara maldade, porque isso vai te dar problema. Filho meu, se você quer ter vida, longevidade, apegue-se à sabedoria, guarda a minha palavra, filho meu, no profundo do teu coração. Será, irmãos, que nós estamos dedicando tempo suficiente com pessoas, a fim de fazer com que essas pessoas se apeguem à palavra de verdade? Porque não é fácil, irmãos, não é simples. Você fala para uma pessoa, olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. Quando você vira para cá e vira para cá de novo, ela está fazendo diferente. É ou não é? Aí você vai e fala de novo, olha, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Aí você vira para cá. Quando você vira para cá de novo, ela está... Jesus com os discípulos ali, quando ele precisou deles para orar com eles, não foi assim? Na noite anterior à cruz, ele disse assim, vem cá, orem comigo. Só por um momento, eu preciso de vocês, da oração de vocês. Aí ele foi orar. Quando ele voltou, eles estavam como? Estavam como? Dormindo. Aí a Bíblia fala que Jesus fala com eles e volta para orar.
e depois ele volta para junto deles, eles estão como de novo? Isso se repete por 3 vezes, irmãos. Por 3 vezes. E ainda assim, durante a cruz, ele é abandonado pelos discípulos. Depois de ter feito tantos milagres, mostrar o amor, mostrar a sabedoria, a Bíblia fala, irmãos, que Jesus ensinava. Talvez tenha mais ensinado que curar nos evangelhos. Ele ensinava o povo. Você sabia que dentro da sua casa você vai ter que ser um professor e uma professora dos propósitos de Deus para sua família? E professor, irmãos, tem que ser insistente, tá? Os professores aqui, né, sabem o que eu estou falando. Tem que estar ali, ó, perseverando. Você vai lá, explica, fala para o menino. Quando você vai ver, fez tudo diferente. Não faz, não lê, não presta atenção. E o professor está ali porque ele quer ver o avanço, ele quer ver a aprendizagem, ele quer ver o crescimento. Se não for assim, irmãos, dentro da tua casa, lá no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua igreja, em todo lugar, se você não estiver disposto a perseverar e a insistir em amar pessoas, em ensinar pessoas, em instruir, em fazer pessoas crescerem, eu vou te dizer uma coisa: você não vai conseguir ter o sucesso que você deseja. Sabe por quê? Porque o nosso sucesso, irmãos, está exatamente nessa insistência, nessa perseverança em ver pessoas crescendo, não é igreja crescendo. Não é ver ser bem sucedido financeiramente. Não é ser bem sucedido profissionalmente ou em qualquer área da sua vida. Não é. O principal propósito de Deus para você e para mim é crescimento de caráter. É crescimento de fé no coração das pessoas que estão à nossa volta. Sabe, aquele familiar que você vê a vida dele toda cheia de dificuldades, e você pensa assim: se essa pessoa estivesse ouvindo a palavra, crendo na palavra, colocando a palavra em prática, o Senhor estaria honrando e abençoando essa pessoa. E você tem que ter esse sentimento quando você olhar para as pessoas que você ama. Você tem que ter esse sentimento. Essa pessoa poderia estar lá na igreja ouvindo a palavra, para que ela adquira sabedoria, para que ela adquira fé, adquira firmeza, para que ela consiga vencer os desafios dela, para que ela consiga fazer as escolhas certas, para que o Senhor honre a vida dela, abençoe a vida dela. Ah, como essa pessoa precisa estar ouvindo a palavra. Tem que ser assim, irmãos. Porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas é da palavra dele que nós vivemos. Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras de Jesus, essa palavra que a gente acabou de ler aqui, irmãos, não é... Você vai ver lá em Deuteronômio, Deus falando assim para o povo: as palavras que eu estou dizendo para vocês não são palavras vãs, mas são a vossa vida. E por meio dessa mesma palavra, vocês prolongarão os vossos dias na terra que vocês possuirão. Então, por isso que a Bíblia, ela deve ser a vida, a nossa vida. Quando você lê a Bíblia e diz assim: as minhas motivações, elas estão em harmonia com o que Jesus disse? Os meus propósitos estão em harmonia com os propósitos de Deus para mim? A minha atenção, o meu foco está naquilo que Jesus mandou eu ter o meu foco? Você viu aqui? Não olhe para a direita e nem para a esquerda, filho meu. Olhe, ele diz aqui, ó, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ou seja, coloque metas, objetivos que Deus estabeleceu para a sua vida e para a sua família. E foque nessas metas, nesses objetivos, e não abra mão disso. Não deixe ninguém tentar tirar isso de você. Nenhuma motivação egoísta, nenhum pensamento de vaidade. Irmãos, nós somos tentados todos os dias a nos distrair com as vaidades desta vida.
E é por isso que eu falo, eu sonho com uma igreja menos mundana do que a gente vê por aí. Igreja que fala que abre mão de tudo, que as bênçãos não são importantes, que lá, mas vive o quê? A postar fotos inúteis nas redes sociais. A ficar querendo mostrar coisas que para Deus não tem valor nenhum. E aí, a gente vai entendendo os valores. Quando eu disse aqui, o desapego para ir até aquele, não só aquele que a gente sabe que está bem, aquele que a gente sabe que está feliz com Jesus. Isso é bom, você conversar com pessoas que estão felizes com Jesus, que estão firmes, que estão cheias de fé. Irmãos, né? No céu vai ser assim. Mas hoje não é assim. Hoje, Deus quer que a gente se prepare, que a gente amadureça no propósito dele para nós. Sabe por quê? Porque ele quer te usar para levantar aquele que está destruído. Ele quer que você tenha uma fé, que você veja os seus próprios problemas e desafios de maneira muito mais leve. Sabe por quê? Porque quando você tem uma vida mais leve, quando você está seguro em Deus, quando você está feliz com Jesus, você tem condições de ir até aquele que está abatido, aquele que não consegue vir aos cultos, aquele que está depressivo, enfim, enfermo, aquele que não crê ainda no Senhor. E aí você vai levar essa palavra. Você vai poder chegar para essas pessoas e dizer assim: levante-se, porque Jesus está aqui e Ele tem uma palavra para você. É a pessoa olhar para você e ver que você realmente se importa com ela. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, tá? Às vezes a gente está olhando exemplos hoje, na internet é muito fácil você ver bons exemplos. Grandes pregadores. Mas para mim, irmãos, o maior exemplo, sabe o que é? É você saber na terça-feira que uma pessoa da sua igreja saiu da casa dela, uma pessoa que tem responsabilidades como todo mundo tem, uma pessoa que tem obrigações como todo mundo tem, uma pessoa que tem desafios como todo mundo tem, mas ela sai da casa dela com amor no coração. Não é para semear contenda na vida dos outros, não, porque você viu aqui, filho meu, guarda os teus lábios, mas sai da própria casa e vai na casa dos irmãos para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de amor. Isso para mim é exemplo, irmãos. Isso é exemplo. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: e nós voltamos nas igrejas que nós havíamos passado, fortalecendo os irmãos. Olha bem, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim: e eu estive com vocês durante tanto tempo, ensinando todos os dias, de casa em casa e no templo. Veja bem, ensinando, irmãos, de casa em casa, mostrando o quê? Que nós precisamos desse contato. Esse contato. E aí, meu irmão, como é que você está? Como é que está a vida? Como é que está? Como é que estão os desafios? Passei aqui, não vou demorar, mas quero fazer uma oração com você. E aí, irmãos, aquela oração, aquela palavra simples. Nós falamos domingo aqui, o evangelho é simples. Uma palavra simples, mas uma palavra de fé, uma palavra de amor, de sabedoria, fortalece aquele dia o irmão. E aquele irmão que estava sem nenhum prazer, nenhuma alegria no coração, de ir trabalhar, de ir para a escola, de fazer qualquer coisa, agora ele se levanta e consegue viver, que antes ele não conseguia. Então assim a gente vai adquirindo a sabedoria, a gente vai adquirindo o entendimento do que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. O que Ele realmente quer. Então a gente pode viver na mesma casa com uma pessoa durante 20, 30, 40, 50, a vida toda, numa casa com uma pessoa. E aí você fala assim: interessante, eu fiz tudo certo.
Eu fiz tudo direito. Eu sempre trabalhei. Eu sempre fui uma boa pessoa, paguei minhas contas em dia, sempre. E essa pessoa não aprendeu. Eu sempre fui fiel ao Senhor, firme ao Senhor, e essa pessoa não aprendeu. Sabe por que ela não aprendeu? Porque só ficar te olhando não é suficiente para ela. Ela precisa que você abra a boca e fale para ela, esclareça para ela. Ela precisa que você dê uma direção a ela. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala em Provérbios que na multidão dos conselhos há o quê? Sabedoria. O mundo diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não é? Mas o mundo, ele anda na contramão da Bíblia. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. É por isso, irmãos, que dentro da nossa casa a gente tem que estar sempre falando, sempre ensinando, sempre abraçando, sempre corrigindo, sempre orientando, buscando essa sabedoria, porque não é simples, tá? Às vezes se calar é muito mais fácil. É muito mais fácil. Só que as consequências desse silêncio um dia chega, a conta chega. Então, irmãos, por isso que olha quantas vezes nesse capítulo diz assim, as minhas palavras, mostrando que o pai ali, ele está incentivando o filho a quê? A ficar com as palavras dele. Será que você pode chegar para uma pessoa dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e ter a ousadia de falar para ela assim, fique com as minhas palavras, porque se você ficar com as minhas palavras, você vai ter vida. Se você guardar as palavras que eu estou dizendo para você, isso é vida e saúde para o seu corpo. Será que nós temos, irmãos, essa confiança de que aquilo que sai da nossa boca é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, e isso vai guardar os passos de uma pessoa para que ela tenha vida longa? Você precisa ter essa segurança. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa certeza. Para as pessoas que te ouvirem, elas precisam crer. Elas precisam crer que quando você fala, não é qualquer um que está falando. Quando você fala, é um filho de Deus, é um servo do Senhor, é a boca de Deus que está falando com ela. Claro! E para isso, irmãos, vai exigir o quê? Exemplo. Vai exigir paciência. Vai exigir amor. E aí entra o quê? O crescimento individual. Vai exigir um aperfeiçoamento em nós. E nem todo mundo está disposto a se aperfeiçoar. Nem todo mundo está disposto a crescer aqui, ó. A crescer aqui, ó. Sabe por quê? Porque ninguém quer ter problema. É mais fácil desistir. Deixa eu desistir dessa pessoa, deixa eu desistir desse pai, dessa mãe, desse filho, deixa eu desistir dessa igreja, deixa eu desistir, deixa eu procurar o meu sossego, deixa eu procurar as minhas vaidades, os meus valores, e Deus está falando, e aí? Quem vai crescer através de você? Quem vai? Você está disposto a pagar o preço por uma alma? Não é só ganhar a alma para Jesus, não, mas é caminhar com essa alma, até que ela amadureça e possa caminhar sozinha com os próprios pés. Quem está disposto? Será que estamos? Será que estamos dispostos a, dentro da nossa casa? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente está valorizando o que está de fora. Estamos valorizando o que está de fora, o que é bonito de fora. E às vezes nós não passamos isso para os filhos. E aí os filhos crescem e não aprendem esse valor. Por isso que o tempo é tão importante. Para que uma pessoa cresça através da sua vida, você vai ter que dedicar tempo a essa pessoa. Porque quando fala ali de falar, você vai ver também a Bíblia falando, por mais de uma vez, Deus falando assim, ensine os vossos filhos, quando vocês estiverem se levantando, assentados à mesa, caminhando pelo caminho, ao se deitarem, estejam ensinando a minha palavra aos vossos filhos. E isso, irmãos, exige tempo com as pessoas. Exige tempo.
Então hoje, se nós vivemos a nossa vida uma correria, a gente vê as pessoas dentro de casa assim, questão de 1, 2 horas porque tem que dormir para descansar, para no outro dia estar de pé de novo. E aí a gente deixa de ter aquele diálogo, aquele momento, sabe? Onde as questões, eu estou falando só de filho, mas às vezes a esposa precisa ouvir do marido, o marido precisa ouvir da esposa um aconselhamento, a família precisa um falar para o outro aquilo que é importante, a expressar para o outro valores. Mas aí o estresse, o cansaço, a falta de conhecimento, a falta de paciência faz o quê? Não, deixa eu refrescar minha cabeça aqui, assistir alguma coisa, o celular, deixa eu dormir, deixa eu fazer outra coisa. Por quê? Porque eu não tenho cabeça agora. Eu não tenho cabeça agora para isso. E aí, irmão, sabe o que acontece? Vai se perdendo. E depois a gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu é que faltou para nós adquirir conhecimento. Eu vejo hoje, irmãos, a Sofia faz perguntas. Eu e o Roberto, a gente fica assim, assustado. Onde essa menina tirou isso? Que pergunta é essa? A gente fala um negócio, ela vem com outro argumento. Aí a gente precisa estar o tempo todo o quê? Falando, ensinando, consertando pensamentos. E aí a gente vê o quê? A necessidade de uma constante orientação, um ensinamento constante. E aí você tem que ter paciência. Você tem que estar descansado, porque se você estiver estressado, se você estiver aborrecido, você faz, sabe o quê? Você começa a nem querer ouvir. Dá sossego, me deixa eu descansar, me deixa em paz, e você não quer ouvir, você não quer falar, você não quer compartilhar. E é por isso que a Bíblia fala de valores. Quais têm sido os nossos valores, irmãos? Qual tem sido o valor da igreja hoje no Brasil e no mundo? O que essa igreja está valorizando de fato? Será que são pessoas, crescimento individual de pessoas? Ou será que é imagem, dinheiro? Irmãos, eu não acredito em pregador ficar milionário com a obra do Senhor. Eu não acredito nisso. Não acredito, isso para mim é uma inversão de valor. Uma pessoa que vive da obra, mas são livros que ela vende bastante, o quê? Mensagens, o que for. Não dá, irmãos, para você pensar num pregador milionário, não dá. Não dá, sabe por quê? Porque quando você olha para pessoas lá na rua, pessoas que precisam, você olha dentro da igreja, pessoas passando fome, enquanto os pregadores estão enriquecendo. Uma pessoa cobrar 20 mil reais para dar uma pregação, uma palavra numa igreja, não dá, irmãos. É claro que, digno obreiro do seu salário, o pregador ele tem direito a uma vida confortável, sim, a uma casa boa, um carro bom, tem. Agora, milionário, por favor, pregadores daqui, do Brasil, saindo para morar nos Estados Unidos, por quê? Será que aqui não tem campo missionário? Aqui não tem pessoas precisando? Cansou da pobreza do Brasil? Está indo agora curtir lá fora? Me poupe! Deus mandou eu para lá. Para que Deus mandou você ir para lá? Está faltando pregador lá? Está faltando? Que Deus falou coisa nenhuma, irmãos? Você está fazendo o que lá? Você está ganhando milhões de almas lá? Você está curando milhões de pessoas lá? E eu vou acreditar que Deus te mandou para lá. Agora, você está para lá para abrir igreja e ficar pregando o que você pregaria aqui? Por que Deus te mandou para lá? Por que Deus não manda os americanos vir morar aqui, os grandes pregadores de lá? Estranho isso, você não acha? Por que os pregadores americanos não estão vindo para o Brasil? Seria até mais coerente, porque aqui precisa talvez mais que lá. Tudo que eu leio de bom vem de lá, os melhores pregadores estão lá. E aí a gente vai vendo, irmão, sabe o quê? Uma igreja vaidosa. E eu falo isso, a gente tem que crescer. Quais são os valores? Pastor famoso falando que gosta de colecionar Rolex? Rolex, né? Me poupe! Peraí, não dá, irmãos.
inteligente, faz um trabalho legal na igreja, faz. Mas, meu amigo, você tem muito para crescer, hein? Pelo amor de Deus. Jesus falou o que no capítulo 6 de Mateus? Não acumulem tesouro aonde? Na terra. Será que isso foi uma sugestão que ele deu? Foi uma sugestão? Não acumulem riquezas na terra, né? O pregador ele tem que pensar na aposentadoria dele? Tem sim, claro. Se ele dá a vida pela obra, então ele é digno sim de viver pela obra. A Bíblia diz. Agora, ficar milionário, ficar postando fotinha de roupa nova, né? Roberta me chamou, amor, olha isso aqui. Pelo amor de Deus, a igreja está mesmo confusa, para não falar perdida, porque não está perdida, porque ela tem a cabeça que é Cristo, né? Mas, irmãos, está meio lá, a filha e o marido, fotinha. Com um fundo, irmãos, que, sinceramente, aquela mobília atrás, não sei se beira 1 milhão. Para quê? Para quê? É isso a igreja hoje? Por isso que eu falei, irmãos, leiam isso aqui. Leiam isso aqui. A Bíblia vai ficar mais clara para você sobre valores. Qual é o que Jesus está interessado com a sua vida? A minha vida hoje, irmãos, eu estou tendo que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Você não faz ideia de quantas horas eu e Roberta nos dedicamos a essa igreja. Quantas horas por semana a gente está pensando em programações, na palavra, em organizar esse louvor. Quanta coisa a gente precisa deixar de fazer para a gente viver visitas que eu faço. Por quê? Porque eu creio naquilo que Deus me chamou para fazer e Ele é galardoador daqueles que trabalham para Ele. Então, que você também entenda o que Deus quer para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. O que Deus quer. Não precisa ser grande coisa, não. Quando você entende o que Jesus quer para a sua vida e você consegue restaurar um membro da sua família, talvez você já conquistou mais do que um pregador que prega para multidões aí, mas que perdeu a família. Que a família está totalmente equivocada sobre o plano de Deus. Por quê? Porque o pregador não dedicou tempo, não entendeu o propósito de Deus, não ensinou dentro de casa. E às vezes você não adquiriu essa fama toda, mas você ama aquele membro da sua família e você começa a discernir o que ele precisa, você começa a ter a palavra sábia para ele e você ganha esse membro da sua casa. Talvez você vai ter um lugar maior do que muitos grandes famosos que tem por aí. E esse livro fala sobre isso. Vou contar aqui rapidinho, mas você não vai deixar de ler isso que eu vou contar para você não, tá? Ele fala de um homem, irmão, chamado Ângelo. Está lá no finalzinho do livro. Que quando ele chega lá diante do trono, próximo do trono, né? Que ele não chega lá no trono, ele está próximo do trono, uma revelação que Deus deu a ele. Ele tem muitas visões abertas. É um livro, é um profeta. Rick Joyner é um profeta de fato, né? No capítulo 4 aos Efésios, a partir do verso 11, fala que Deus estabeleceu pastores, estabeleceu apóstolos, mestres, evangelistas e profetas para o crescimento dos santos, para a obra do ministério. Capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 11. Então, existe profeta hoje em dia? Existe. Ah, não é coisa só do Velho Testamento? Não, não. São funções diferentes. O profeta do Velho Testamento era diferente do profeta do Novo. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas ali Paulo está falando que Jesus estabeleceu profetas na igreja. E lá no capítulo 12 aos Coríntios, Paulo vai falar do dom de profecia, de profetizar. Então ele tem visões abertas e Deus leva ele nas regiões celestiais, como fez com Paulo. A Bíblia fala, Paulo fala que um homem foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, né? E aí, irmãos, ele viu um homem assentado, né? Assim, próximo, lá no hall, aonde estavam os grandes homens de Deus. Aí ele fala assim, o que esse homem fez para estar nesse lugar aqui? Porque Jesus fala que muitos virão do Oriente, do Ocidente, de longe,
para se assentarem à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não é assim? Então haverá honras, galardões são honras, são níveis de honra e de autoridade. Então, irmãos, o que acontece? Ele fala assim, o que esse homem fez para estar aí nesse lugar de tão grande honra, próximo ao Senhor? Aí ele falou assim, Jesus fala para ele foi um Marte. Um Marte? O que esse homem fez? Nunca ouvi falar dele lá na terra. O Rick Joyner pergunta, nunca ouvi falar dele lá na terra? Aí ele fala assim, o nome dele é Ângelo. Esse homem aí, ele foi, eu não tenho tempinho que eu li, irmãos, mas tipo assim, ele viveu sem os pais. E ele acabou se tornando um morador de rua. E o Ângelo sempre foi muito grato com pouco que ele recebia de mim. Ele ficava muito feliz e com gratidão no coração. Enquanto ele recebeu tão pouco do meu amor, ele utilizou todo o amor que ele recebeu. Enquanto ele faz uma comparação, ele fala assim, por que aquele homem, Jesus mostra para ele dois homens, o Ângelo e um outro pregador. E ele fala assim, aquele pregador ali, ele falou assim, não, ele pregou bastante, mas ele não usou 100% de tudo que eu dei a ele usou 70%. Enquanto o Ângelo, que vivia na rua, ele usou todo o amor que eu dei a ele. E quando ele me conheceu, ele conseguiu ganhar uma alma entregando folhetos. Mas o que fez de fato ele estar aqui foi que, certa vez, ele viu um homem dormindo em um banco, em um frio intenso, na alta madrugada. E quando ele viu que aquele homem ia morrer de frio, ele se deitou sobre ele e ele aqueceu aquele homem. E quando chegou na manhã seguinte, quando tiraram o Ângelo de cima daquele homem, ou aquele homem acordou, o Ângelo estava morto. E o homem sobreviveu, porque ele deu a vida por aquela pessoa que estava ali. Por isso ele está nesse lugar de tão grande honra aqui. E aí, irmãos, a gente vai lendo umas coisas assim, e a gente começa a pensar, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quais têm sido os meus valores? Eu gosto de pregar, eu gosto de cantar, eu gosto de ensinar, mas para quê? Será que é só para isso? Ou será que realmente eu estou interessado naquele que vai entrar aqui com um mau cheiro que ninguém vai conseguir ficar dentro? Será que eu vou conseguir dar a atenção, o amor que eu devo dar? Será que as pessoas lá fora, irmãos, elas conseguem olhar para dentro de uma igreja e sentir que ao entrar nessa igreja, ela vai ser amparada e amada o suficiente para ela sair do abismo e do poço que ela se encontra? Ou será que as pessoas, quando olham para cá, irmãos, quando olham para aquela porta de vidro ali, elas pensam assim, eu acho que eu não me cabe ali. É muito requinte para mim. Você já entrou numa loja para ver algum produto e se sentiu envergonhado? Meio que esnobado, assim, meio sem... Eu já. Você já se sentiu assim? Eu lembro quando eu fui comprar o Palio anterior, esse carro que eu estou agora, eu cheguei lá com a Bis, né? Eu estava de bermuda, tinha saído do trabalho, uma camisa meio simples, parei a motinha, entrei, perguntei para o rapaz, né? Você está vendo aquele carro ali, tá quanto? 2013, um Palio 1.0. Ele olhou para mim assim, não, já está meio vendido esse carro, e saiu e virou. Eu acho que ele não entendeu que eu estou querendo mesmo comprar o carro, né? Aí eu me senti assim meio que, sabe, esse camarada, esse cara não deve ter dinheiro nem para comprar roupa para ele, quer vir comprar um carro. E aí eu tive que ir atrás dele e falei assim, não, vem cá, eu estou interessado no carro. Aí ele falou assim, não, a venda está quase fechada já. Aí eu falei assim, faz o seguinte, eu vou passar aqui amanhã, se a pessoa não tiver comprado, eu vou ficar com o carro. Fui para casa e orei, falei, Senhor, me dá aquele carro. Dá outro para quem foi lá, aquele ali é meu. Aí voltei lá no outro dia. Não vendi não, o rapaz não quis ficar com o carro não. Fui lá e fechei a compra.
Tem gente assim, irmãos, lá fora. Eu vou entrar ali, aquele pastor com aquela camisa chique ali, é nem chique, né? Mas às vezes a pessoa olha, quê? Não, acho que eu não vou ser amado não vou ser querido ali não vou ser aceito não. E é o que mais acontece. Às vezes a pessoa chega, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem segundo grau completo, não tem faculdade, não tem uma renda X. Sabe o que acontece com essas pessoas dentro das igrejas, irmãos? Elas ficam num cantinho. Sabe o que a juventude faz com essas pessoas? Os jovens, com outros jovens mais simples? O jovem fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabe nem o nome daquela pessoa, porque já tem os grupinhos de afinidade. Já tem aqueles que são arrumadinhos como eu, cheirosos como eu, inteligentes como eu. E aí os mais simples vão ficando de lado. Então por isso que a gente tem que crescer nesse entendimento. O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a minha igreja? O que Ele tem? Por isso que eu falo, pregadores e pregadoras. Pode estar bem arrumado? Pode. Pode ter vida financeira boa? Deve. Isso é bênção de Deus. Mas igreja, nunca deixe as pessoas pensarem que isso está em primeiro lugar. Que isso é mais importante. Não deixem, não vamos deixar, irmãos. Não vamos deixar. A igreja precisa aprender isso. Tem pessoas dentro de igrejas que estão vendendo almoço para comprar a janta e querem andar sempre bem alinhado para quê? Para mostrar para os outros. E a igreja não pode crescer assim. Cresce em número, mas dentro vazio. Chega em casa, não tem amor por quem está lá, não se compadece de quem está lá, não fala de Jesus, não fala a palavra para quem está lá, por quê? Porque não me interessa, não pensa como eu, não valorizo então como eu valorizo o meu irmão lá da igreja. Estamos perdendo, irmãos, estamos fazendo como Jesus falou dos fariseus, né? Estamos coando um mosquito e engolindo o quê? Um camelo. Mas aqui não vai ser assim não, né? Vamos pôr de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor.